Hoje nós temos uma palestra. A palestra é inaugural. Já estive aqui já há uns 5 anos. Aí depois comecei a frequentar. E depois que eu comecei a frequentar, pode ser inaugural. Isso, exato. Isso é muito bom. Palestra interna, uma palestra de gente da casa. Isso é muito bom para a gente treinar e despertar o interesse da palavra, o interesse da mensagem em todos nós. Não importa, eu disse a semana passada, não importa se a palestra é ruim, se o livro que estamos lendo é ruim, se o trabalho não foi do jeito que nós gostaríamos. O que importa é esse congraçamento que estamos. O que importa é que você deixe realmente seu coração falar. Deixe que o sentimento se espalhe, deixe que o sentimento floresça, porque aí as palavras realmente vão sair de modo harmônico, de modo a tocar realmente os corações de todos nós. Por favor, fique à vontade, a casa realmente é simples. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Agradeço muito pelo convite, me sinto muito feliz por estar aqui hoje estudando com vocês. Nós estamos no mês de setembro. Todo mês de setembro, lembro de uma música de Beto Guedes chamada Sol de Primavera. Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. E a última frase: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. E justamente o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, vem para nós como as flores da primavera. Nós estávamos no inverno e chega o Evangelho nos trazendo a beleza, como se fosse a primavera para nós. E essa última frase da música, ela é muito importante, porque realmente nós já sabemos a lição de cor, mas ainda nos falta aprender, ou seja, vivenciar o Evangelho, colocá-lo na nossa vida diária. Então, eu escolho sempre em setembro temas evangélicos para nós refletirmos se nós estamos colocando os ensinamentos de Jesus na nossa vida. E hoje nós trouxemos esse tema de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19, que é a cura dos leprosos. Jesus estava a caminho de Jerusalém quando, na fronteira entre a Samaria e a Galileia, ele entrou num povoado e encontrou 10 leprosos que estavam a uma certa distância, porque a lepra naquela época era uma discriminação, as pessoas ficavam isoladas. Então eles não se aproximaram muito de Jesus e eles chamaram Jesus: Senhor, Mestre, tende piedade de nós. E Jesus disse: ide aos sacerdotes. E eles voltaram. Quando voltaram, eles se sentiram curados, viram que estavam curados. E um deles voltou para agradecer a Jesus e os 9 foram embora. E Jesus então disse-lhes: mas onde estão os 9 que não voltaram? Você, um samaritano, considerado uma pessoa estrangeira, eram discriminados também. E ele voltou, o único que voltou para agradecer a Deus e a Jesus pela bênção da cura. E Jesus então lhe disse: vá, a sua fé te salvou, te curou. E ele então partiu e Jesus nos deixa ali lições importantes. Uma lição é sobre a fé, que nós temos que ter a fé. E a segunda lição é sobre a gratidão, que nós temos que agradecer. Temos que ter esse sentimento de gratidão em nosso coração. E hoje nós escolhemos então o tema chamado gratidão, que é um sentimento que nós temos que manter em nosso coração. Encontrei um texto desse padre Nilo Lusa,
mercantilista ela está sumindo, tudo se rege pelo comércio, pela troca, eu concordo. Por quê? Porque hoje existe a troca. Se eu ganho uma coisa, eu vou lá e devolvo. É uma simples troca. Divaldo, numa palestra que ele faz sobre a gratidão, ele diz que, ele cita o caso de uma mulher que ela doava os presentes, ela notava um preço, para quando ela recebesse o presente de volta daquela pessoa, ela conferia se o valor era mais ou menos parecido. Então é assim que a gente vive no mundo da troca, no mundo mercantilista. Então eu concordo com ele, né? E aqui nós temos essa foto, que é uma foto que mostra o mundo que nós vivemos, é o mundo do individualismo, né? Nós estamos individualistas, cada um pensando em si. Então nós não encontramos o tempo para agradecer a ninguém, né? Então nós vivemos assim, vejam a cena, pessoa, né, embaixo do guarda-chuva entrevistando a outra e perguntando: você acha que o individualismo é uma tendência crescente? Então, qual seria a resposta para essa pergunta? E uma coisa que chama muita atenção é, por exemplo, quando ganhamos alguma coisa e nos sentimos na obrigação de devolver imediatamente. A gente quer se livrar daquele sentimento de gratidão, deixa eu pagar. E esse filósofo, ele é francês, Roger Foucault, ele diz assim: a demasiada presteza em saldar uma dívida que nos obriga é uma espécie de ingratidão. Então veja, nós não queremos ficar com aquele sentimento, então nós queremos devolver logo para tirar da nossa mente aquele compromisso. Então se nós agirmos assim, estaremos demonstrando uma espécie de ingratidão, para nós refletirmos. Agora vejam o que Divaldo nos fala a respeito. Ele diz assim: quando nós oferecemos algo porque alguém nos beneficiou com alguma coisa, nós estamos resgatando o que consideramos uma dívida. Não é gratidão. Veja, é a quitação de uma obrigação. E completando, a gratidão é um sentimento de beleza, é uma espécie de sorriso da natureza quando podemos contemplar a vida nas suas expressões mais variadas, agradecendo sempre a Deus primeiramente e a vida, a oportunidade de estar se reencarnado na Terra. Encontrei essa definição sobre a lei da gratidão que diz: gratidão significa energia recebida deve ser devolvida. Ou seja, não é um objeto, não é uma troca, é uma questão de energia. Nós temos que devolver aquela energia boa que recebemos, né? No livro Psicologia da Gratidão, psicografado por Divaldo, nós temos lá o conceito da gratidão. Esse livro é muito bom, ele está na internet, é só baixar, faz o download, nós podemos estudá-lo, porque é um livro muito bom de Divaldo e ele usa o livro como base numa palestra que ele fez. Aqui em Rio Preto ele já fez uma palestra chamada Psicologia da Gratidão. E lá, Joana de Ângeles nos mostra o que é a verdadeira gratidão. Então ela diz assim: conceito de gratidão vem do latim gratia, graça ou gratus, que é agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Divaldo diz: a psicologia da gratidão é a psicologia da vida. Nós aprendemos que a gratidão é a retribuição, mas na psicologia da gratidão, esse sentimento é muito mais profundo. É um estado de espírito que eleva a pessoa à plenitude, à alegria de viver, a não apenas retribuir aquilo que recebe, mas a dar muito além, ademais do que aquilo que haja recebido. Por que então devemos ser gratos? Joana de Ângeles diz: a gratidão é a filha do amadurecimento psicológico. Ela enriquece de paz e alegria todo aquele que a cultiva. Então, primeiro motivo, nós evoluirmos emocionalmente
gratidão nos proporciona, nós vamos concluir que realmente é uma grande virtude. E essa virtude, se nós conseguirmos colocá-la em nosso coração de forma verdadeira, nós conseguiremos ser felizes, ter saúde. Então, é uma importante virtude que nós temos que colocar no coração. E se conseguirmos isso, estaremos o quê? Evoluindo. E qual é o objetivo nosso aqui no planeta Terra? Evolução. Então, a gratidão nos proporciona, com certeza, uma evolução. Um estudo feito na Universidade da Pensilvânia, em 2005, demonstrou que a gratidão é o fator mais importante na busca da felicidade. Veja que frase interessante. Não são as pessoas felizes que são gratas, são as pessoas gratas que são felizes. E abrindo um parêntese aqui, nós estamos no mês de setembro. E no mês de setembro foi eleito o mês amarelo, né? O mês em que foi eleger o mês de setembro para chamar a atenção das pessoas para a valorização da vida, né? Chamando a atenção das pessoas para a prevenção ao suicídio. E nós montamos uma palestra sobre suicídio e descobrimos que uma das causas do suicídio é o descontentamento pela vida, é a tristeza. Então, se nós formos gratos por tudo, nós não ficaremos descontentes pela vida. Então, vejam, é um motivo a mais para sermos gratos, para nos sentirmos felizes, para agradecermos tudo que nós temos. Então, as pessoas gratas é que são felizes. Gratidão nos traz, então, a felicidade. Também nos traz a saúde. Foi citado por Divaldo esse estudo na sua palestra, que durante 10 anos fizeram um estudo com pessoas gratas, pessoas mais ou menos gratas e pessoas que não eram gratas. E ao final de 10 anos chegaram à conclusão que as pessoas gratas eram as pessoas mais saudáveis, desfrutavam de mais saúde. Então vejam, gratidão nos proporciona evolução, saúde e felicidade. Se nós conseguirmos agradecer a tudo. E Samitiba ele diz: agradeça sempre. A gratidão abre as portas do coração. E aí vem lá a pergunta, como nós vimos lá a história dos leprosos, será que nós estamos sendo gratos por tudo que nós recebemos? Vamos refletir. Até que ponto vai a nossa gratidão? E de que forma é a nossa gratidão? É uma questão de troca apenas? Ou é um sentimento profundo que nós temos conosco? Né? Se fosse assim, a gratidão fosse algo já existente em nós não teríamos que ler essa frase e muitas vezes concordar com ela. Veja, Anne Frank, os mortos recebem mais flores que os vivos, porque o remorso é mais forte que a gratidão. Então, veja, a gratidão, como está a nossa gratidão, né? E nós, além de não sermos gratos, nós reclamamos. O nosso fardo é sempre maior. E Madre Teresa então disse essa frase para nós: se olhar à sua volta e observar os fardos que os outros estão carregando, vai perceber que a vida tem sido generosa com você. Porque nós temos ainda o costume de reclamar. Além de não agradecermos, nós reclamamos, né? Encontrei essa foto legal, o menininho, né, que diz assim: mas afinal de contas, pelo que eu tenho que ser grato? Né? Eu tenho que ser grato, mas pelo quê? Né? Então aí eu pensei,
os bens de que dispõe, não sabe examinar os defeitos alheios e nem encontra ensejo para se lastimar. Ou seja, Emmanuel já nos deu aqui, né, um caminho para o que nós temos que agradecer, né? Agradecer a Deus, a vida, o corpo, a luz do entendimento, o poder de servir, as afeições queridas, os bens. Divaldo diz que nós temos que ser gratos por 3 coisas. A primeira, grato pelo bem que te acontece. Aí a gente pensa, pelo bem que nos acontece. O que nos acontece de bom? Né? Muitas vezes nós nem percebemos, nós esperamos um fim, esperamos algo grande que nos aconteça, e as pequenas coisas da vida nós não estamos nem percebendo que estão acontecendo. E encontramos um texto do Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim, prestem atenção, não se devem considerar como sucessos de todos apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem no nosso destino. O homem facilmente esquece o bem para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objetos, sem o havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos varreram da memória, e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Então vejam, as coisas insignificantes do nosso dia a dia, nós não prestamos atenção e não agradecemos. Lembramos de um filme, ao lermos esta frase, de um filme chamado Milagres do Paraíso. Esse filme ele foi baseado numa história real. É a história de um casal que tinha 3 filhas e a filha do meio foi diagnosticada com uma doença incurável. E o filme inteiro é a luta dessa mãe pela cura, em busca da cura dessa criança. Eu não vou contar o filme inteiro, porque eu não quero ser aquele estraga-filme do menininho que diz o mocinho morre no final. Né? Quem não assistiu ainda vai querer assistir, então eu vou contar só um pedacinho para ilustrar a nossa palestra. Quem ainda não assistiu, vai assistir e vai gostar do filme, tenho certeza. Então, o filme inteiro é a busca pela cura da criança. E durante esse período de tratamento da criança, a mãe perde a fé. Ela vê que a criança não melhora, a criança sofre muito e ela perde a fé. E no final do filme, ela reconhece que durante o tratamento inteiro da criança, ela foi ajudada por muitas pessoas que foram surgindo na vida delas, da menina e dela, e que foram ajudando ela passar por aquela doença. E ela reconheceu que ela deveria ter mantido sempre a sua fé e agradecido aquelas pessoas. Ela reconheceu no final que ela foi ajudada. Então aqui fica a dica, quem não assistiu, para depois, né, perceber se esse texto aqui do Evangelho não está bem assim, nos chamando muita atenção para isso, né? Que momentos insignificantes que nós não damos valor, que nós temos que agradecer. Falando em agradecimento, lembrei dessa música. Eu acredito que aqui todo mundo conhece este grupo ABBA, né? Um grupo famosíssimo da década de 70, 80, fez muito sucesso. Ele só o grupo que ficou à frente dele nessa época. Na outra casa espírita, eles mataram a charada. Quem era o grupo que ficou na frente deles? Aí, todo mundo que está antenado na década de 70, 80. É somente os Beatles, né? Então, é um grupo sueco. E eles têm músicas maravilhosas. E essa música chama Thank You for the Music. Eu não vou cantar porque eu não consigo cantar nem português, a voz não dá. Imagine em inglês aqui. Mas a tradução da música é muito linda. Porque os dois, o Benny e o Bjorn,
um dom que nós temos, é um bem que nos acontece, de nascermos aqui com um dom, por exemplo, no caso desse grupo, um dom de cantar e alegrar tantas pessoas, que até hoje nós ouvimos as músicas e nos sentimos felizes. Então vejam, cantar, essa música é cantada pela cantora loira, que agora não me recordo o nome, eles eram suecos, uns nomes difíceis, mas ela diz assim que ela não tinha graça. Quando ela nasceu, ela era se ela contasse uma piada, certamente essa piada já havia sido contada, certamente todo mundo já tinha ouvido, nem ia dar risada, mas que ela tinha um dom, que era de cantar. E aí ela agradece pela música, esse dom da música que ela tinha. Então quem quiser ouvir, bate lá no YouTube essa música e leia a tradução. Quem ainda não prestou atenção, é uma música maravilhosa de agradecimento pela música. Segundo motivo por que temos que ser gratos: pelo mal que não nos acontece. Isso nós às vezes não pensamos. Então eu lembrei das Olimpíadas. Tanto terrorismo no mundo, então as Olimpíadas vieram para cá e todo mundo vai ter bomba, vai explodir, vai ter terrorismo, que eles querem acabar com os americanos. Nós não tivemos isso. Então o mal que não nos acontece também temos que agradecer. E Divaldo, ele conta uma história na sua palestra de Charles Plumb. Charles Plumb, ele era um piloto de bombardeio. E ele, num dos seus trabalhos como piloto, o seu avião foi bombardeado por um míssil. Ele estava na guerra do Vietnã e o avião caiu, foi abatido. E ele se salvou pulando de paraquedas. Ficou preso durante 6 anos pelos vietnamitas. Depois foi libertado ao final da guerra e passou a contar essa história para as pessoas fazendo palestras. E um dia ele estava num restaurante quando foi abordado por um senhor que lhe disse: você não é o piloto Charles Plumb, que o avião foi abatido e se pulou de paraquedas? Ele disse: sou eu. Aí ele disse: sim, o paraquedas então parece que deu certo. Funcionou? Ele disse: sim, eu estou aqui, funcionou muito bem. Aí ele disse assim: que bom, porque fui eu que dobrei o seu paraquedas. Ele teve um susto: você? Sim, eu era o marinheiro que dobrava os paraquedas. E ele disse: nossa, muito obrigada. Estou vivo aqui porque você dobrou muito bem o meu paraquedas. E foi embora. Depois à noite ele não conseguia dormir, pensando, nossa, esse homem estava ali com a vida de tantas pessoas em suas mãos, dobrando os paraquedas, e ninguém prestava atenção nele. Ele era um simples marinheiro, eu era o quê? Um piloto arrogante, que nem bom dia eu dava para ele, nunca dei valor. Agora que eu estou com a vida salva pelas mãos do Senhor, que eu fui prestar atenção nele, que ele existe. E aí, a partir daí, todas as palestras que ele fazia, ele iniciava a palestra perguntando: quem dobrou o seu paraquedas hoje? Aí fica a pergunta aqui para nós, do grupo Amor e Fé: quem dobrou o nosso paraquedas hoje? Aí eu pensei assim: bom, hoje a maioria levantou para ir para a casa espírita, então nós vamos pensar assim: bom, hoje ainda não deu tempo de ninguém dobrar o nosso paraquedas. Daqui a pouco, pode ser mais tarde, quando eu faço a palestra à noite, teve o dia todo o pessoal encontrar várias pessoas dobrando os paraquedas. Mas hoje de manhã, aí lembrei do pessoal que vem aqui antes de nós, que dobrou o nosso paraquedas hoje, fazendo o nosso chá, fazendo o nosso café, trazendo as bolachinhas, abrindo as portas. Então, dobraram o nosso paraquedas hoje. Então, para vocês que dobraram o nosso paraquedas hoje, muito obrigada. E aí, ao longo do dia, vamos prestar atenção nas pessoas que estão dobrando o nosso paraquedas. E terceiro e último motivo pelo qual temos
Ser grato pelo mal que não nos acontece é fácil. Agora, pelo mal que nos acontece, como sermos gratos pelo mal que nos acontece? Nós somos espíritos, nós sabemos que estamos aqui em provas, estamos aqui no planeta para evoluir, que só crescemos muitas vezes com as provas, com as coisas que consideramos más para a nossa vida. Então, nós temos que agradecer também, porque estamos crescendo com esses momentos, né, de tristeza, de dor que estamos passando. Então, encontramos lá Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, que ele diz assim: muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Quantas vezes nós já ouvimos as pessoas dizerem: nossa, depois que eu tive um infarto, minha vida mudou. Depois que eu tive um câncer, nossa, eu já sou outra pessoa. Nós estamos aqui falando de coisas, né, muito sérias, né, mas as coisas menores também que nos acontecem, depois que passamos, percebemos: nossa, melhorei, eu evoluí. Então, como diz Emmanuel, Deus nos sacode, nós temos de vez em quando umas sacudidas para nós acordarmos e evoluirmos, para nós melhorarmos. Então veja, na Gênesis, Allan Kardec, ele nos diz: a dor é o aguilhão que o impele para frente na senda do progresso. E Chico vem falando sobre doença, ele diz assim para nós: a doença é uma espécie de escoadouro de nossas imperfeições. Inconscientemente, o espírito quer jogar para fora o que lhe seja estranho ao próprio psiquismo. Na realidade, toda doença no corpo é um processo para a cura da alma. Então, aí nós estamos evoluindo, estamos crescendo. Por isso, nós temos também que agradecer as coisas más, os males que nos acontecem. Pois bem, seja grato. Será que estamos sendo gratos? Como sermos gratos? Se nós ainda não conseguimos introduzir a gratidão de forma definitiva no nosso coração, como podemos trabalhar isso? Como podemos desenvolver essa gratidão? Então, nós encontramos algumas dicas para nós desenvolvermos a gratidão. Uma dica: elaborar um diário da gratidão. Espera, como que eu vou elaborar um diário? Simples. 3 coisas pelas quais nós somos gratos. Se eu eleger num dia 3 coisas. Nós temos 30 dias no mês. Um mês nós já estaremos agradecendo 90 coisas. Não me perguntem no ano, porque eu sou ruim de matemática, mas façam as contas no ano, quantos agradecimentos faremos. Então hoje já agradecemos, já temos um para colocar no nosso diário. Os nossos irmãos que prepararam a casa espírita para nos receber. Então já temos um agradecimento. Mas tem gente que vai falar para mim: eu não vou ficar escrevendo em diário, marcando lá. Então, existe uma variante. Nós andamos com o celular tirando foto de tudo. Eu tiro foto das flores. Todas as flores eu tiro foto, eu amo as flores. Então, veja, vamos tirar a foto, uma foto por dia, de algo que nós temos, pelo qual nós temos que agradecer. Pela flor, pela beleza da flor, tirei uma foto hoje. Se eu tirar uma foto por dia de agradecimento, no final do mês são 30 fotos de agradecimento. Aí eu vou conseguir colocar a gratidão no meu coração. Mas se eu não quiser tirar foto e também não quiser anotar, o que eu posso fazer? Eu posso estabelecer lá 2 momentos do dia para agradecer a Deus. Agradecer a Deus quando eu acordo, agradecer a Deus quando eu vou dormir, e vice-versa. Então eu tenho 2 momentos para agradecimento no meu dia. Os muçulmanos, eles agradecem e oram 5 vezes ao dia. Eles ouvem o chamado lá por um alto-falante enorme, na cidade inteira, eles já vão agradecer e orar.
elegermos dois momentos no dia, nós já podemos introduzir a gratidão no nosso coração. Mas se eu não quiser fazer isso, eu posso também escolher, lembrar das pessoas, escolher aquelas pessoas que nos fazem o bem todos os dias e pensarmos em algo para demonstrar isso, demonstrar a nossa gratidão. Pode ser um familiar, um pai, uma mãe, um filho, um esposo, a esposa. Pode ser um professor que nos faz o bem, uma pessoa que faz o nosso alimento, que prepara o nosso alimento, uma pessoa que nos atende no serviço de saúde. Então, eleger algumas pessoas para demonstrar o nosso agradecimento. Quando eu vi essa foto do serviço de saúde, lembrei da minha sogra, porque ela fazia pão. Então ela ia no IMC, que ela fez um tratamento longo, muitos anos que ela era cardíaca, e quando ela tinha que ir lá nos seus exames rotineiros, ela fazia um pão, que era uma delícia, e levava para as meninas que a atendiam. Então ela ficou conhecida como a senhorinha do pão. Então era uma forma dela demonstrar o agradecimento, a gratidão por ser atendida ali com tanto carinho por aquelas pessoas, E ela fazia também para o padre da igreja da Macena, que ela gostava muito, dando trabalho, então ela levava um pão para o padre. Então é uma forma que ela encontrou de demonstrar a sua gratidão. Mas aí vamos supor que eu não queira ficar pensando em muitas pessoas, Então o que eu posso fazer? Eleger apenas uma pessoa durante essa semana que nós temos agora pela frente. Vamos eleger uma pessoa só. Pode ser a nossa mãe, pode ser a nossa filha, alguém da nossa família, alguém que não seja da nossa família. Vamos escolher essa pessoa no decorrer da semana, fazer algo para demonstrar a nossa gratidão. Uma outra forma também, nós podemos incentivar as crianças, os filhos, a demonstrar esse sentimento de gratidão, fazendo oração pelo alimento, oração à noite, chamando as crianças. Mas eu não tenho mais crianças. Tem sim, sempre tem uma criança em nossa volta, Sempre tem um neto, um sobrinho. Vamos estimulá-los a exercer esse sentimento de gratidão. Podemos aumentar essa gratidão nas nossas orações, no culto no lar, nós fazemos sempre agradecer, estimular as pessoas a manifestarem essa gratidão. E podemos também decorar um poema. Vejam que lindo esse poema da gratidão de Amélia Rodrigues, que foi psicografado por Divaldo em 1961. Então vejam, esse poema é um poema que nos mexe conosco, mexe com o nosso coração. Então vamos, se nós ainda não conseguimos esse sentimento profundo da gratidão, vamos aprender o poema e lembrar sempre de declamá-lo como Divaldo, Assim nós vamos conseguir esse sentimento da gratidão. Osho, ele diz assim para nós: se nós conseguirmos entender esse sentimento, ele chama isso de terapia da gratidão. Isso que nós falamos agora seria como uma terapia, Colocar a gratidão na nossa vida. Se nós conseguirmos essa terapia, aí nós vamos melhorar, vamos ser gratos por tudo, Vejam o que ele diz: uma vez entendido o sentimento da gratidão e permitido que ela se aprofunde em você, começará a sentir grato por tudo. E quanto mais grato você ficar, haverá menos queixas e menos resmungos. Uma vez desaparecidas as queixas, a infelicidade desaparecerá. Esse é um dos segredos mais importantes a serem aprendidos. Então nós já aprendemos o segredo, Vamos introduzir esse sentimento de gratidão de forma profunda em nossa vida. No Tratado de São Tomás de Aquino, nós aprendemos que existem 3 graus da gratidão. O primeiro grau é um grau superficial, é aquele grau chamado de reconhecimento, de
reconhecer o que nos é benéfico, né, o benefício que nós recebemos. O segundo grau é louvar, né, dar graças, é o chamado grau intermediário. E o grau mais profundo é retribuir, né, como o exemplo que nós temos do pão, né, que a minha sogra levava o pão, ou seja, devolver de acordo com as suas possibilidades, né, segundo as circunstâncias mais oportunas de tempo e de lugar. A possibilidade dela era o quê? Fazer o pão, e ela levava. Então ela desenvolveu a gratidão com esse ato no sentimento mais profundo, que era de retribuição de acordo com as suas possibilidades. Nós encontramos um estudo de Jean Lalande sobre as línguas, e ele fez um estudo e ele até foi copiado por um palestrante português, um professor universitário, e ele fala que o estudo era dele e o professor usa nas suas palestras. Ele fez uma comparação com as línguas, os idiomas, e ele diz assim, que o inglês ele agradece do modo superficial, ele diz thank you. Em alemão também, eu não sei pronunciar em alemão, mas escreve D-A-N-K-U. E ele diz que o alemão também é superficial. Mas no segundo grau intermediário estão as línguas francesa, espanhola, italiana, que eles dão graças, né? Gracias, grazie, merci, né? A italiana herda, diga para nós sua pronúncia, grazie, né? Em italiano. Então é o segundo grau intermediário. E vejam a nossa língua. Nossa língua, nós estamos num agradecimento profundo. Nós dizemos obrigado. Nós estamos obrigados a retribuir aqui. Então, nossa forma de agradecer na nossa língua é uma forma mais profunda. Então, trouxemos esse poema, que não vou declamá-lo aqui inteiro, porque é um poema que só pode ser declamado por Divaldo, né? Para nós aqui refletirmos sobre ele. Quando o Divaldo diz, né, ele vai declamar o poema de Amélia Rodrigues, se nós observarmos esse obrigada de Amélia Rodrigues, é uma obrigada no sentimento mais profundo. Por quê? No sentido de retribuição. Quando ela agradece, por exemplo, as mãos, ela sempre diz o que as mãos fazem. Por exemplo, agradeço as mãos que aram. Obrigada pelas mãos que aram. Obrigada pelas mãos que agasalham o seio filho alheio. Então as mãos sempre estão ali trabalhando, fazendo algo, ou seja, então é um agradecimento de forma profunda, porque nós estamos aqui para agradecer e também retribuir, né, o que nós temos de bom, o que nós recebemos. Então muitas vezes nós agradecemos, muito obrigada pelo corpo, né? Aí nós saímos e não nos preocupamos com ele, detonamos o nosso corpo físico. Muito obrigada pelas mãos e não fazemos nada com elas. Então nós vamos assistir a palestra de Divaldo e todos nós saímos chorando, porque esse poema é maravilhoso. Então as lágrimas correm dos nossos olhos e aí a gente olha para o colega que está ao lado, né, pelo familiar que está ao lado, pelo amigo, aí também está chorando. Mas aí nós saímos daquela porta sensibilizados, chorando, e aí esquecemos de agradecer, esquecemos de valorizar as coisas que Deus nos dá aqui na terra e passamos a reclamar. Então, a mensagem que nós trouxemos é essa, que nós consigamos colocar no nosso coração esse verdadeiro sentimento de gratidão e retribuirmos o que Deus nos dá, né? E finalizando, como diz a Amélia Rodrigues, se eu não tiver nada para agradecer, se eu não tiver nem a companhia de um cão, se eu não tiver um lar, ainda assim eu tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer porque eu nasci. Então, obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigada porque eu creio em Ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigada, Senhor.
anteriores, e eu quero dizer aqui que esse muito obrigada hoje é diferente. Tá? É muito obrigada com um sentimento profundo de retribuição, e que eu quero estar aqui com vocês sempre, retribuindo tudo que vocês me dão nessa casa, tudo que vocês me proporcionam. Muito obrigada. Por coincidência, esse slide de muito obrigada foi utilizado pelo palestrante na palestra passada, com várias línguas. E aí eu falei, nossa, eu vou trocar o slide, porque ele usou, foi coincidência, né? Mas aí depois eu pensei, não, eu não vou trocar, porque coincidências não existem. O plano espiritual está trabalhando tudo. Então nós estamos com o mesmo slide usando as línguas, porque a palestra é sobre gratidão, então são as formas de agradecer em várias línguas. Tá? Gostaria de comunicá-los também que neste momento que nós estamos estudando sobre a gratidão, noutra casa espírita, lá no Consolador, eles também estão estudando o mesmo tema. E também não foi coincidência, na espiritualidade trabalhando para que nós aprendamos a ser gratos. Muito obrigada. Cristina, nós te agradecemos tanta benevolência, tanta graça recebida através de suas palavras, através de seu tema. E eu gostaria de dar um palpite. Posso dar um palpite? Pois não. Esse tratado, na verdade é um tratado de São Tomás de Aquino a respeito dos níveis de gratidão, da gratidão dos níveis. Esses níveis de gratidão, a neurociência, a neuropsicologia tem estudado muito, não só a gratidão, mas juntamente com a caridade. E eles acham que essa reação emocional gerada pela gratidão, que gera gratidão, é consequência de uma ação moral, que é que o beneficiador dá para a pessoa. Então, se uma pessoa nos beneficia de algum modo e nós percebemos que existiu ali a boa intenção, não o sentimento de obter uma vantagem, uma contrapartida, isso gera um sentimento de gratidão, que, parafraseando a gentileza, né? Gentileza gera gentileza, a gratidão gera gratidão. Acontece um vínculo entre as pessoas. A pessoa fica grata realmente, de sentimento de gratidão, e isso passa para frente. Então a gratidão, juntamente com a caridade, são evolutivos. Evoluímos moralmente, eticamente, espiritualmente, através da purificação desses sentimentos. Tanto a gratidão quanto a caridade, que andam realmente juntas nesse sentido. Parabéns, muito obrigado.